Passei 1 minuto. Como é que fala depois do Michel, gente? Vitor, você me colocou numa enrascada. Falar depois do Michel. Mas eu vou tentar, para a glória de Deus. Bom, gente, queria começar me apresentando para vocês. Deixa eu ver a hora. Meu nome é Daniele Bravo, sou esposa do Fábio. Nós somos pastores de uma comunidade local em São Gonçalo, Rio de Janeiro, se chama Comunidade do Rei. Além disso, nós trabalhamos com liderança de adoração, então nós somos músicos também, cantores. E além disso, eu também sou professora, pedagoga, então também leciono todos os dias da semana, de segunda a sexta. E faço tudo isso para a glória de Deus. E para começar, eu pensei em compartilhar um pouquinho com vocês primeiro o meu testemunho, assim, de vida. Porque eu acho que quando a gente pensa em amigos do noivo, muitas vezes a gente pensa em algum tipo de coisa muito grande. Eu não sei você, mas quando eu leio os evangelhos e eu começo a ver a história de João Batista, como o Michel acabou de citar aqui, no momento que ele estava falando, eu imagino uma coisa grandiosa, sabe? Eu imagino o João Batista batizando a galera e uma multidão assim em volta dele. E eu começo a me perguntar qual é a minha função, qual é o meu papel no meio disso tudo, já que a minha vida parece ser tão ordinária. Eu não sei se você já pensou isso, mas quando você está indo para a faculdade, quando você está indo para o trabalho, quando você está lavando louça em casa, como a sua vida ordinária se encaixa dentro do tema amigos do noivo. Quando a gente ouve o Michel pregar com tanta paixão, com tanta violência, o nosso coração é tão incendiado, que eu falo, uau, eu quero correr as nações, eu quero ir para os povos não alcançados, eu quero pregar para a igreja na Europa. Mas quando eu me deparo com a minha rotina de segunda a sexta-feira, eu penso como isso se encaixa. Foi justamente o final que você falou das mulheres, das donas de casa. E eu acho que ouvir testemunhos nos inspiram a viver isso. Porque não é algo fantasioso, é algo real, é algo para mim, é algo para você. E então, desde criança eu me converti mais ou menos quando eu tinha uns 9 anos de idade, 8 para 9 anos. E fui batizada com o Espírito Santo. E recebia muitas palavras proféticas, de que eu trabalharia para a causa do reino de Deus, e que eu influenciaria muitas pessoas, que Deus iria me usar para pregar. E há mais ou menos 17 anos atrás, hoje eu tenho 31 anos, eu conheci um homem, o nome dele era Michel, Michel Duque Estrada, e essa mensagem que ele acabou de pregar aqui em cima, ele pregou para mim há 17 anos atrás, com outras palavras, de outra forma, mas ele me fez um convite para ser uma precursora, para ser uma amiga do noivo. E eu resolvi aceitar esse convite e andar com esse cara. E a gente começou, então, a trabalhar para que Jesus voltasse, para que a gente preparasse uma igreja que entendesse o seu papel na sociedade, uma igreja que entendesse o seu papel na história, na linha da história. E desde então, essa mensagem de precursor, essa mensagem de amigos do noivo tem permeado a minha vida, sabe? E é muito interessante perceber que a maneira como a gente foi criado, a maneira como a gente vive, influencia a nossa visão de como nós nos enxergamos hoje, sabe? O povo de Israel, ele tinha uma cultura oral, uma tradição oral muito forte. A gente pode ler o livro de Salmos e perceber o quanto o livro de Salmos ele conta a história do povo de Israel. Então aquele livro era usado para crianças, para todo tipo de gente, para que entendessem o seu lugar na história. Quando Deus chamou Abraão, ele fez uma promessa para Abraão. Ele prometeu que ele seria um pai, que dele Deus faria um povo. Deus prometeu uma terra. E Deus também prometeu a Abraão que esse povo seria uma bênção para todas as nações. Então, a história de Deus com Abraão é recontada vez após vez, de pai para filho. Então, toda pequena criança, todo judeu, todo hebreu, ele crescia cantando os feitos do Senhor. Ele crescia
cantando aquilo que Deus fez e aquilo que Deus estava fazendo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, gente, hoje a gente vive num tempo onde a nossa geração, e principalmente os mais novos, que estão nas universidades, nas escolas, eles são massacrados com discursos que distorcem a identidade. Então, as pessoas estão na igreja e simplesmente não sabem por que elas estão lá. Elas estão lá porque elas se sentem bem, elas estão lá porque o louvor é legal, elas estão lá porque ouvem uma palavra que traz conforto para os seus corações. Elas não sabem que lugar no tempo, no espaço, na história, elas se encontram. Então, quem nós somos, para onde nós vamos, o que nós temos que fazer, esse é o papel do amigo do noivo: responder, guiar a igreja, levar a igreja a um entendimento profético. Ou seja, uma visão do que Deus fez, do que Deus está fazendo e como Deus vai concluir a história. É justamente o papel do Michel. Ele falou rapidamente aqui em 20 minutos e nos deu uma visão clara dos próximos anos, o que Deus vai acontecer. Ele chegou para nós aqui e falou: olha, nós estamos nesse ponto da história, Deus vai fazer isso. Esse é o papel de um amigo do noivo. É como se o amigo do noivo desvendasse os olhos da igreja. É como se o amigo do noivo reposicionasse a igreja para sonhar de novo com o casamento, com as bodas do Cordeiro. O amigo do noivo, ele não chama a atenção para si, mas ele trabalha para que a igreja enxergue o noivo, e não só enxergar o noivo, mas enxergar o noivo com brilho nos olhos, ansiar estar com o noivo muito mais do que ter um bom carro, uma boa casa, uma boa vida, férias. O amigo do noivo é radical, o amigo do noivo é apaixonado. O amigo do noivo é até desequilibrado, porque ele chama a atenção, ele sente a dor do coração de Deus. O amigo do noivo tem pressa, tem urgência. O amigo do noivo, ele atinge o coração da igreja de forma que ela entenda o seu papel nessa terra, no tempo, no espaço, na matéria. E quando eu recebi esse convite há 17 anos atrás, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Mas eu queria compartilhar com vocês o meu sonho como amigo do noivo. Que eu, como amiga do noivo, tenho buscado, sabe? E eu não sei o que Deus tem para a sua vida, mas eu tenho um sonho em ver uma geração cantando a palavra de Deus. Cantando a palavra procedente de Deus para essa geração. Eu sonho em ver uma música profética, sabe? Onde ministros de louvor, homens e mulheres de Deus, vão, através da maneira com que tocam, da maneira com que cantam, das músicas que escrevem, alinhar a igreja ao coração de Deus. E isso não é novidade, a gente pode ver isso na história, na tradição judaica, mas parece que a igreja evangélica não percebe a importância do ministério de música. É como se a música fosse apenas um aperitivo, um preparativo para a parte principal, que é a palavra. Mas quando nós entendemos que Deus se move em meio aos louvores, e que os louvores são altamente educativos, não só porque eles ensinam a nossa mente, mas porque eles moldam as nossas afeições, nós entendemos que não tem desassociação entre palavra e música, porque a música é a palavra. Porque a música leva a palavra de Deus, e não só leva, mas gera um ambiente profético. Então o meu sonho é que se levantem no Brasil músicos proféticos. Pessoas que cantam a palavra procedente de Deus. Toda a palavra é inspirada por Deus, mas o que Deus está falando para a nossa geração em 2020? Qual é a parte do plano de Deus que cabe a nós? Irmãos, Deus fez alianças com homens durante toda a história. Deus fez aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com os apóstolos. E dentro de toda essa história, o que é para a gente fazer que vai fazer Jesus voltar nesse tempo? Sabe, em Provérbios 29:18 diz assim: onde não há profecia, o povo se corrompe,
mas quem obedece à lei é bem-aventurado. Uma igreja sem visão profética não sabe o seu lugar na história e logo se corrompe. Se corrompe pelo quê? Se corrompe pelos discursos dessa era. O que mais a gente vê na igreja é relativismo, teologia liberal, pessoas sem saber, sem conhecer a sua identidade, pessoas perdidas, pessoas sem senso de propósito, porque não há palavra profética. Porque as canções são simplesmente canções. Não geram um ambiente onde Deus fala e nós ouvimos. Um ambiente onde nós declaramos ao mundo Jesus que está por vir. Então, essa visão profética é necessária. Eu queria que você abrisse lá comigo em Salmo 136. Deixa eu tentar abrir aqui. Salmo 136 é um salmo que eu gosto muito, porque eu gosto de contar a história de como o povo de Deus cantava a palavra de Deus através dos salmos. Você sabia que, só uma curiosidade, você sabia que o louvor nos prepara para o martírio? O louvor dos últimos dias vai preparar a igreja para o martírio. O louvor dos últimos dias vai preparar uma igreja de testemunhas de Jesus. Jesus, antes de ser crucificado, não sei se você se lembra, naquele episódio da última ceia, a palavra diz que Jesus cantou hinos de louvor e depois saiu com os discípulos. O próprio Jesus cantou os salmos. Naquela ocasião, na festa da Páscoa, eles cantavam os salmos do Halel. Era um conjunto de salmos onde era da tradição judaica serem cantados toda a Páscoa. Jesus, você imagina Deus cantando para Deus? Jesus cantando os salmos junto com os discípulos. Eu não tenho sombra de dúvidas que esse momento de louvor preparou Jesus para as horas mais difíceis da sua estadia aqui na terra. Antes de ser martirizado, antes de ser açoitado, antes de ser pregado, antes de ser moído, e esse é o de menos, antes de carregar a ira de Deus, de toda a humanidade, Jesus louvou. Uma canção profética que preparou o seu corpo para o martírio. Sabe, tem um autor que diz, eu não vou lembrar agora, que nem todos os cálices da ira de Deus, nem tudo aquilo que Ele ainda vai derramar, nem toda a ira sobre os demônios, nem toda a ira sobre Satanás foi mais forte do que a ira que Deus derramou sobre Jesus na cruz. É inimaginável o que Jesus sentiu naquele momento. E cantar louvores preparou Jesus, porque isso fazia parte da cultura, e isso precisa fazer parte da igreja nesse tempo. A igreja que é preparada para a volta de Jesus precisa de pessoas que cantem, que louvem, que realinhem. Sabe outra curiosidade? A maioria dos mártires no século I, no século II, cantavam hinos de louvor antes de serem martirizados. Existem relatos de mártires antes de serem jogados aos leões, antes de serem espancados até a morte, cantando hinos de louvor. O louvor nos prepara para os últimos dias, nos prepara para o martírio. Isso é tremendo. E no Salmo 136 a gente tem um vislumbre aí dessa cultura de louvor profético. Porque a visão profética tem a ver com nos alinhar no momento da história, ok? Nós precisamos entender o que Deus fez para melhor glorificá-lo. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. E nós também precisamos ter a visão do que Deus vai fazer. Então o Salmo 136 começa assim, eu não vou ler tudo, mas vamos pulando. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Versículo 4. Ao único que faz grandes maravilhas, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os céus com entendimento, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, pois o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, pois o seu amor dura para sempre. Vamos para o versículo 11.
e que tirou Israel do meio deles, pois o seu amor dura para sempre. Então percebe que o salmista aqui está falando primeiro da criação de Deus e tudo que ele fez. E logo depois ele começa a falar o que Deus fez com o povo. É como se isso fosse um memorial para que todos lembrassem o que Deus fez pelo povo, de onde Ele nos tirou, o que Ele está fazendo conosco agora. Nós não podemos esquecer de onde nós viemos. Isso tem a ver com a paternidade que Michel falou, porque traz senso de propósito, traz senso de identidade. E aí ele continua, versículo 13, aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque o seu amor dura para sempre, e fez Israel passar pelo meio dele, porque o seu amor dura para sempre, mas afundou no mar vermelho o faraó com seu exército, pois o seu amor dura para sempre. E aí depois ele continua e termina no versículo 26, rendei graças ao Deus dos céus, porque o seu amor dura para sempre. Então o Salmo 136 nos ensina que nós precisamos contar de uma geração até a outra os feitos do Senhor. E eu vivo para isso, gente. Eu vivo para isso. Para que a igreja cante e conte os feitos do Senhor. E aí no Salmo 2 a gente já vê uma profecia para o futuro. Tem a ver com o presente, mas também tem a ver com o futuro. E aí ele começa falando, porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Aí no versículo 4, aquele que está sentado sobre os céus ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza em seu furor, dizendo, eu mesmo constituí o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E por aí vai. Então os salmos, o louvor, o cântico, reposiciona o cristão, reposiciona o povo de Deus. Nos dá a visão do que Ele fez, do que Ele está fazendo e do que Ele vai fazer. Então, essa visão profética faz parte da nossa história. Como João Batista, nós precisamos ser amigos do noivo. Nós precisamos levar a igreja ao entendimento de que Jesus vai voltar. Ele é esse rei que vai assentar em Sião. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós fazemos parte de um povo. A aliança que Deus fez com Abraão permanece até os dias de hoje. E a palavra diz que nós fomos enxertados na videira. Deus teve misericórdia de nós. E nos incluiu nesse plano de abençoar a terra, de sujeitar a terra. Lá em Hebreus 1 diz que Ele falou por meio dos profetas, mas que agora Ele fala por meio do Filho, por intermédio do Filho. E é nesse momento da história que nós estamos, como Michel disse, no momento mais empolgante da história. Talvez num dos melhores momentos da história. Lá em Hebreus fala que existe uma nuvem de testemunhas olhando para nós. Eu não posso ficar o dia inteiro vendo Netflix, porque existe uma nuvem de testemunhas sobre mim. Eu não posso abrir mão da minha identidade. Eu não posso dizer sim ao individualismo, se a Bíblia diz que eu faço parte de um povo. É muito maior. É muito maior do que a minha própria vida. Eu faço parte, você faz parte de algo muito maior do que a sua própria vida. E para terminar, lá em Isaías 40, versículo 3 diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. E lá em João, no versículo 19, quando perguntam a João Batista quem ele era, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Não basta anunciar a mensagem, nós precisamos encarnar a mensagem. O mundo está cheio de discursos, mas o mundo precisa ver pessoas de verdade, com suas vidas de verdade, na sua rotina de verdade, carregando a presença de Deus. E eu vivo para isso e eu espero que você também.